Olá, tudo bem? Que alegria estar com você novamente. Esse é o nosso programa Gente de Fé. Eu sou o apóstolo Cristiano Neto, comunicando ao seu coração muita fé, muita esperança e muita provisão de Deus para as nossas vidas. Gostaria que você ficasse comigo durante o programa. Hoje estarei falando sobre um tema explosivo, sobre um tema poderoso, sobre um princípio que tem o poder de mudar a história da vida de uma pessoa. Eu quero falar sobre o tema Há Poder em Suas Palavras. Você sabia que há muito poder naquilo que nós falamos? Isto é comprovado cientificamente e a gente vai encontrar isto também na Bíblia. E no final do programa eu vou estar orando pela sua vida também. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então você fique comigo, ouça a palavra, se encha de fé, receba a oração e um grande milagre na sua vida. Pois bem, vamos então falar sobre o tema Há Poder em Suas Palavras, o poder que há, o poder explosivo que há em nossas palavras. E para isso eu gostaria de usar como pano de fundo esta passagem muito conhecida das Sagradas Escrituras, Jesus acalma uma tempestade, que está no Evangelho de São Marcos, capítulo de número 4 e versículo de número 35. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós vemos aqui esta passagem de um outro grande milagre do Senhor Jesus. O milagre de acalmar uma tempestade. É algo assim sobrenatural, é algo impressionante isto que aconteceu. Nós vemos que Jesus havia tido um dia estressante, atendendo centenas e centenas de pessoas que o seguiam, a ponto que os seus assessores, os seus discípulos, o pegam, o colocam num barco para atravessar o mar. Na verdade, um grande lago, e atravessar de um lado para o outro. Mas Jesus, ele era tão requisitado, as pessoas precisavam tanto da sua oração e dos milagres que acompanhavam o seu ministério, que eles entraram e outros barcos seguiam o barco de Jesus. A verdade é que durante a noite houve uma grande tempestade, muitos ventos, e o barquinho parece que ia afundar. Eu já fiz aquele trajeto no mar da Galileia e eu vi como que é aquele mar, né? Sujeito a muitas tempestades durante a noite. Eu mesmo, no Rio Amazonas, certa vez, passei por uma pequena tempestade no Rio Amazonas, num barquinho pequeno, e eu pude então entender como é difícil enfrentar uma tempestade.
Aqui também se fala das tempestades da vida que nós enfrentamos, tempestades financeiras, tempestades familiares, tempestades empresariais, tempestades emocionais. Há momentos na vida da gente que as tempestades são tão fortes que parece que nós vamos afundar, não é mesmo? E então Jesus estava descansando, provavelmente do dia exaustivo que ele havia tido, do dia estressante de atender as pessoas, e o sono era tão profundo que ele nem percebeu aquela tempestade. Os discípulos o acordaram e, desesperados, eles então interrogam Jesus: o Senhor não se importa que nós vamos morrer? O Senhor não se importa de que pereçamos? Em outras palavras, acorda, faz alguma coisa para que o barco não afunde. E Jesus então levanta-se e faz uma coisa impressionante aos olhos deles e aos nossos olhos hoje em dia. Ele fala, vou dizer de novo, ele fala com o vento, ele fala com a tempestade. Na verdade, ele dá uma ordem aos ventos que cessem, ele dá uma ordem às ondas que se acalmem. E o interessante é que os ventos obedeceram, as ondas obedeceram, e segundo a narrativa, o mar se acalmou e também as ondas se acalmaram. E eu fico imaginando aqueles discípulos olhando aquela coisa surreal. De repente, um homem fala com o vento, um homem fala com as ondas, o vento obedece, as ondas obedecem, e eles começam a dizer: que homem é esse que até com os ventos ele fala, até com o mar ele fala? Eu estou fazendo questão aqui de repetir para você, ele falou com o vento, ele falou com as ondas, para começar aqui a dizer a você o poder que há nas nossas palavras. Você pode dizer assim: mas ele era Jesus, eu sou José, a Maria, mas nós entendemos que Jesus disse: se vocês crerem, se vocês tiverem fé, vocês farão as obras que eu fiz e farão obras maiores ainda. E uma das obras que Jesus fez foi falar com o vento, falar com as ondas e eles obedecerem. Então ele disse que a gente pode fazer isso, ele disse que a gente pode fazer isso e pode fazer coisas maiores ainda, se a gente crer. O objetivo é se a gente crer e se a gente não duvidar e se a gente acreditar que aquilo que a gente falou vai acontecer. Foi isso que ele ensinou. Até parece um ensinamento assim de autoajuda, até parece um ensinamento de pensamento positivo, mas foi o ensinamento do Mestre aos seus discípulos. E eles, inclusive, passaram por uma reprimenda, um puxãozinho de orelha. Jesus, depois de tudo, diz assim: por que vocês são tão tímidos? Tímidos não no sentido de ter vergonha, mas tímidos no sentido de não aplicar a fé, de não usar o poder das suas palavras. Por que vocês têm pouca fé desse jeito? Em outra ocasião, Jesus então estava orando no monte, ele desce e os discípulos não conseguiram expulsar uma entidade maligna de um menino, um espírito mudo, e Jesus então os repreende e diz: até quando que eu vou estar com vocês? Ou seja, até quando eu vou ter que fazer, até quando vocês não vão aprender a usar o poder da palavra, o poder da fé? Então, nós vemos aqui que Provérbios 18, 21, o grande sábio Salomão diz assim, que a morte e a vida estão no poder das nossas palavras, no poder da língua. E quem aprendeu a usar bem, e quem sabe usar bem, ou seja, quem descobriu o segredo de usar o poder que há nas palavras, então esta pessoa, ela vai desfrutar de uma vida de sucesso, de uma vida vitoriosa, tudo por causa do poder das palavras. E a gente precisa aprender, uma das coisas que eu tenho ensinado nas minhas palestras, nos meus seminários, é a própria pessoa
ouvir o que ela está falando. Você tem o costume de pegar um dia assim e ouvir o que sai da sua boca, o que você está falando? Quais são as palavras que você repete constantemente durante o dia? Eu sou um conselheiro, eu atendo pessoas todos os dias e a gente vai adquirindo o hábito de ouvir as pessoas. Então, muitas vezes, o que a pessoa fala e repete constantemente diz a emoção que ela cultivou dentro dela. Há pessoas que você conversa com ela por alguns minutos e ela repete muito: eu tenho medo, isso me assusta, me apavora, eu fiquei em pânico. Então, as palavras que ela repete são palavras relacionadas ao medo. E medo é ausência de fé. Medo é o contrário da fé. Medo paralisa a pessoa. Então, medo não é uma coisa boa. Agora, uma outra coisa que eu aprendi é que muitas vezes a gente pensa assim, a pessoa tem a emoção do medo com ela, a emoção negativa do medo, por isso que ela fala de medo. Mas a gente entende ao contrário quando começamos a estudar a respeito, que a pessoa fala a respeito de um sentimento e ela então cria aquele sentimento dentro dela e cultiva aquele sentimento dentro dela. Então não é porque a pessoa sente medo que ela fala de medo. Ela começa primeiro a falar de medo e ela cria essa emoção do medo dentro dela. Por isso que o sábio Salomão diz que há poder nas nossas palavras. Há poder para criar morte, e morte é tudo que não presta, tudo que é negativo. E há poder para criar vida. Vida é tudo que é bom, tudo que é próspero, tudo que é saúde, tudo que é bom é vida. Então ele está dando ali um código. Ali é mais do que religião aplicada, ali é um código que a própria medicina hoje, a neurociência tem explicado muito a respeito do poder que há nas nossas palavras. A neurociência é uma ciência tão impactante hoje que explica tanta coisa a respeito do nosso cérebro que existe até a neuroteologia, ou seja, qual que é a visão bíblica de Deus a respeito do nosso cérebro, da neurociência, neuroteologia. Então nós temos que entender que há este poder nas nossas palavras. Por exemplo, já fizeram estudos em que existem culturas no mundo, ou seja, povos no mundo que não conhecem, por exemplo, a palavra mentira. Não existe mentira entre eles. Então não existe a palavra para descrever essa atitude. Há culturas em que não existe a palavra ódio, não existe a palavra mágoa, por exemplo. Por quê? Porque as pessoas não têm esse tipo de sentimento. Então eu quero animar você a usar o poder das palavras fortes, das palavras poderosas, das palavras de impacto. Quando se trata da área, por exemplo, da provisão, da prosperidade, quais são as palavras que as pessoas vivem dizendo? Muitas vivem dizendo assim: eu sou pobre, eu ganho pouco, o que eu ganho não dá para nada, esse país, o salário mínimo é uma miséria, o meu carro é de pobre, minha casa é de pobre, eu sou tão pobre que não posso ter uma casa. Ou seja, uma linguagem que você ouve as pessoas, é só uma linguagem que está repercutindo o quê? Escassez, falta, pobreza. Então não é à toa que a maioria das pessoas vivem essa realidade. Então quando você fala uma palavra e coloca nela emoção, coloca nela intensidade, a emoção dentro de você vai aumentando a cada dia mais. O poder daquele conceito vai aumentando dentro de você. A pessoa cresceu falando: sou pobre, meu pai é pobre, meu avô é pobre, eu nasci pobre, e falando só esse tipo de linguagem, provavelmente a emoção
de ser uma pessoa pobre, que tem falta, foi muito forte dentro dele, está muito forte dentro dele. Mas vai que com o tempo ele ainda não teve o que comer, não teve o que vestir, foi humilhado por causa disso. Esse sentimento se fortaleceu dentro da pessoa e ela assumiu essa identidade de uma pessoa pobre. Estou falando disso, mas pode ser qualquer outra coisa. Então, como é que você vai reverter isso? Você tem que usar palavras fortes e boas, com muita intensidade e com muita fé e com muita força. Ao invés de falar de medo, por exemplo, comece a declarar que você falar coragem, falar ânimo, entusiasmo, ousadia. Eu sou uma pessoa ousada, eu tenho coragem. A coragem é uma virtude muito boa, e você colocar intensidade no que você fala, e você vai criar dentro de você uma emoção muito forte de coragem. E de repente você se vê uma pessoa agindo com coragem depois de repetir e falar palavras fortes, né? Em pessoas que vivem dizendo assim, eu odeio isso, eu odeio aquilo, eu odeio tudo. Então ela está falando que ela tem ódio dentro de si, que o ódio é muito forte dentro dela. Então você tem que começar a inverter as coisas. Eu amo, eu sou cheio de amor, se pode amar mesmo no mundo tão difícil desse. As pessoas têm amor para dar, eu tenho muito amor para dar, o amor é maravilhoso. Usar palavras como tremendo, grandioso, fenomenal, sobrenatural. Usar palavras fortes e sentir essas palavras. Meu casamento é uma bênção, minha esposa é maravilhosa, meus filhos são tremendos, minha empresa é uma empresa muito abençoada, meus funcionários são abençoados. E você usar essa linguagem, por quê? Porque você vai estar liberando vida sobre a sua vida, sobre quem está perto de você, sobre o que você tem. Há pessoas que não aprenderam isso nem dentro das igrejas, porque elas vivem falando negativamente a respeito de seu líder espiritual, a respeito das pessoas que estão com ela, elas falam negativo a respeito de si mesmas. Nossa, eu sou muito feio, meu cabelo é Chanel, meu nariz é comprido, eu sou muito alto igual um poste, eu sou baixinho igual um toco de marrabode, eu sou isso, eu sou aquilo, ai, minha voz é assim, ai, eu queria ter olhos de outra cor. Então, há poder nas suas palavras, nunca se esqueça disso. Comece a declarar sobre você, que você é uma pessoa que faz muitos amigos, você é uma pessoa abençoada, você é uma pessoa próspera, e crie emoções. A sua palavra vai fazer você criar emoções. Por isso que Jesus era o mestre que ele descobriu, ele sabia o poder que há nas palavras, que ele naturalmente acorda assim e fala, vento, se acalma aí, fique calmo, onda, baixa aí, fica calma, tranquila e volta a dormir, e ainda dá um pito nos discípulos. Por que vocês não têm fé? Por que vocês não fazem assim do jeito que eu falei? Estão desesperados, arrancando o cabelo, com medo de morrer? Vocês estão cheios de emoções negativas, vocês estão cheios de medo, isso aí não é certo, porque se não ter fé e se ter medo fosse algo bom, o mestre tinha falado assim, parabéns Pedro, parabéns João, vocês ficaram com medo, quase morreram de medo, mas é assim mesmo, a gente tem que ter medo. Fosse assim, Jesus tinha aprovado o medo, o desespero, não é verdade? Mas ele criticou, e a gente tem que aprender a fazer isso. Né? Fechando aqui essa palavra, eu quero dizer a você, faça como Jesus, critique você mesmo pelas palavras negativas que você fala. Como eu falo assim, Cristiano, você não tem que falar que está com medo, tem que declarar fé. Não diga que está doente, diga que tem saúde. Você mesmo tem que repreender você quando você vê que está indo para o outro lado. Faça bom uso
desta palavra, comece agora mesmo a praticar. Fique comigo, que daqui a pouco eu volto orando por você. Contribua com essa programação e abençoe vidas. Banco Bradesco, agência 2471, conta corrente 13.844, dígito 4. Provisão e Vida. CNPJ 72-485-113/0001, dígito 35. Participe das reuniões da Igreja Provisão e Vida. Sexta-feira, 20 horas, culto de milagres e libertação. Domingo, às 10 e às 19 horas, celebração da família. Igreja Provisão e Vida, Rua Antônio Rebelato, 101, Xaxim, Curitiba. Informações: facebook.com/Provisão e Vida Sede. Igreja Provisão e Vida, o lugar onde se reúne gente de fé. Chegamos então ao momento da oração, e a oração são palavras. Há poder nesse momento quando você ora, não apenas por religiosidade, mas quando você descobre o poder que há na oração, quando você fala com Deus, quando você fala em nome de Deus aos seus problemas. Vamos nesse momento aprender com Jesus e falar as tempestades da nossa vida? Vamos lá, vamos orar juntos, eu aqui, você aí, vamos falar com as tempestades, com os ventos agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, em o nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, eu levanto a minha voz agora para falar com os ventos, ventos de doenças, ventos de enfermidade, ventos da depressão, da angústia, da raiva, da ira, do ódio, da mágoa, do ressentimento, vento das doenças, doenças nos ossos, no pâncreas, no sangue, na bexiga, doenças que estão na cabeça, no cérebro, doenças na pele, no sangue. Eu ordeno agora todo tipo de enfermidade. Assim como Jesus falou com o vento e falou com a água, eu falo com esta enfermidade, porque entendo ser esta enfermidade um organismo vivo, e eu falo a você agora: saia do corpo deste homem, saia do corpo desta mulher, todo e qualquer tipo de enfermidade, seja de origem emocional, física ou espiritual, saia agora no nome poderoso de Jesus. Meu Deus, eu estou falando agora com os problemas financeiros, com as dívidas, com as falências, com a incapacidade desta pessoa de continuar com a sua profissão, com seus negócios. Eu falo agora e ordeno a esta profissão, a este talento, a esta capacidade de negócios, flua agora, cresça, progrida em um nome de Jesus. Eu declaro a bênção sobre este casamento, declaro a bênção sobre esta família, declaro a bênção sobre a sua afetividade, sobre a sua vida emocional. Eu te abençoo agora com todas as bênçãos que Deus tem para a sua vida nas regiões celestiais. Pai, Tu és o advogado dos advogados, o advogado das causas perdidas. Te apresento agora cada causa
Senhor, causas de amor, causas cíveis, criminais, trabalhista, em primeira, segunda ou terceira instância, apresentamos diante do Senhor o justo juiz agora e declaramos o ganho desta causa, a bênção, Senhor, que esta pessoa precisa, esteja fluindo sobre a sua vida agora. Eu abençoo a tua vida e declaro o teu milagre em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja para sempre. Amém. Contribua com essa programação e abençoe vidas. Banco Bradesco, agência 2471, conta corrente 13.844, dígito 4. Provisão e vida. CNPJ 72-485-113/0001, dígito 35. Adquira os livros escritos por Cristiano Neto. Leituras inspiradoras que trarão prosperidade e mudarão a sua vida. As 7 chaves da riqueza. Os camelos de Deus. Família Tempero da Vida, entre outros. Garanta a mudança na sua vida. Adquirindo agora mesmo o seu exemplar. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 41 3247 2542. Pois bem, chegamos ao final do nosso programa e que bom que você continuou até agora comigo, não é verdade? Mas eu gostaria de merecer a sua atenção mais uns 2 minutinhos para falar de coisas importantes para você, como o nosso canal no YouTube, com pequenas mensagens de 7 minutos. São mensagens direcionadas a homens e mulheres de negócio, a pessoas que querem crescer financeiramente. Então você pode entrar lá, eu faço as mensagens e ao mesmo tempo eu oro pela vida das pessoas. Você pode se inscrever, porque quando você se inscreve, vai aumentando o número de pessoas ali e o YouTube vai divulgando para mais e mais pessoas. Então eu conto, se inscreva, clique no sininho e faça comentários também, vai ser uma bênção muito, muito, muito grande. Eu tenho também a minha página no Facebook, Cristiano Neto, você pode acessar lá com mensagens muito importantes para você. Eu sou pastor da Igreja Provisão e Vida, Gente de Fé, no bairro do Xaxim, na cidade de Curitiba. Então eu quero convidar você, nós já passamos o Natal e nós temos agora a virada. Nós vamos entrar para um novo ano, o ano de 2019. Ok. É um fechamento de ciclo e abertura de um novo ciclo. E faz toda a diferença quando você vem no último dia do ano, na virada, na entrada, e você dobra o joelho, e você ora, e você declara, você fala sobre o ano novo que vai chegar, você profetiza, você declara. Portanto, nós fazemos o culto da virada no dia 31 para o dia 1º. Começa às 10 da noite do dia 31 e quando dá meia-noite, a gente dobra os joelhos e começa a orar e declarar e profetizar. Você não imagina o poder que tem essa atitude de fé de você passar o ano orando, de entrar o ano orando, consagrando, entregando a Deus e falando o que você quer que aconteça neste novo ano. Portanto, estou convidando você para vir neste culto da virada, nesse próximo dia 31 de dezembro, às 22 horas. Aí vamos ter louvor, adoração, testemunhos, palavra e quando for meia-noite, a oração. Independente do seu credo religioso, da sua religião, da sua denominação, você será muito bem-vindo em nossa igreja, tá certo? Portanto, ficamos por aqui hoje. Deus te abençoe, obrigado por você ter ficado comigo. Grande abraço, beijo no seu coração e até o nosso próximo programa.